E a defesa alegou a legítima defesa. Ela fez o quê, gente? Deu uma bolsada nele? Pra achar que foi legítima defesa? Não teve legítima defesa, ele a atacou. O réu atacou a vítima. A vítima, sim, agiu em legítima defesa. Por quê? Quando ela teve uma chance, ela fugiu. Ela utilizou dos meios moderados que estavam à disposição dela. Se defender com uma bolsa e fugir quando foi a oportunidade. Legítima defesa, pegar uma faca e atacar alguém? Se ele estivesse em legítima defesa, ele teria que ter feito a mesma coisa, fugido, não atacado. Legítima defesa, você se distancia. Você vai pra longe. Você não gruda no pescoço da pessoa e tenta desferir facadas nela. Isso não é legítima defesa, isso é ataque. E por último, nós precisamos lembrar que, independente de qualquer outra situação, de traição, de não traição, de bom relacionamento, de mau relacionamento, o réu tomou uma decisão. Ele não estava em violenta emoção. E digo isso para as senhoras também, para se perceberem na folha 11 do auto de prisão em flagrante, existe uma descrição feita na delegacia. Essa descrição é feita pelos policiais que atendem a ocorrência. E na descrição consta: o réu estava o tempo todo calmo. Como estava em violenta emoção e daqui a 2 minutos estava calmo? Não foi violenta emoção, não foi legítima defesa, foi vontade de matar. Se não houvesse reconciliação, essa era a saída. Era o que ele poderia fazer. E foi o que ele tentou fazer, de fato. Não satisfeito, tentou desferir golpes pelas costas. Acertou golpes, somente não foram fatais por terem sido protegidos por costelas. Se a faca tivesse pego em outro ângulo, poderia ter perfurado de maneira mais incisiva o corpo da vítima, poderia ter levado à morte, inclusive. E aí não estaríamos tratando de tentativa? Novamente saliento. Nós vivemos uma sociedade em que muito se fala de impunidade. Muito se fala de uma sociedade revoltada com o judiciário, com a polícia, com os advogados, com a justiça. Por quê? Porque fez isso e não foi preso. Fez aquilo, ficou um dia e não foi preso. Fez crimes horríveis, tentativa de homicídio, lesão corporal, roubo, fez o que seja. E não teve nenhuma consequência por isso. Hoje, as senhoras vão decidir isso. As senhoras vão decidir se essa pessoa tem condições de continuar em sociedade. Viveu 17 anos de um relacionamento excelente. Ele tem pelo menos mais uns 50 de vida, uma pessoa nova. Daqui 17 ele vai tentar matar outra? E aí se a polícia não chegar, a gente vai ter que fazer um novo júri? A gente vai ter que novamente tratar aqui de uma tentativa ou de um homicídio, se outro relacionamento dele não der certo? Hoje, ele encontra-se separado de Beatriz, eles mantêm um relacionamento estável. Porque eles têm 5 filhos, afinal. Precisa se tratar, a criança está bem, não está doente, precisa ir ao médico, à escola, à faculdade, a gente precisa, são 5 filhos, precisa ter uma boa comunicação. Mas a questão é, hoje eles só conseguem conviver porque ela não está morta. Porque a polícia chegou. E se assim não tivesse sido? Como estariam essas 5 crianças? Mais uma mulher morta porque terminou o relacionamento? Hoje essa decisão está nas mãos das senhoras. As verdadeiras juízas aqui dessa noite. Que vão decidir se a sociedade vai estar um pouco mais segura ou se ela vai estar novamente em risco. Se ela novamente vai correr o risco de outra mulher passar pela mesma coisa pelas mãos da mesma pessoa. Outras mulheres atualmente estão passando pela mesma coisa, mas não pelas mãos da mesma pessoa que está aqui hoje. Eu quero explicar também um pouquinho para as senhoras como vai funcionar daqui a pouco. A defesa vai conversar com vocês, vai fazer a explanação deles.
respeitadas colegas, imagino que de maneira muito competente. No momento posterior às nossas sustentações, teremos um momento de votação, que é onde as senhoras de fato colocarão seu convencimento em forma de voto, em forma de decisão. Primeiro será perguntado às senhoras se esse fato de fato aconteceu. Se no dia 28 de fevereiro de 2006, Pedro de Souza atacou Beatriz da Silva. Se as senhoras estão convencidas que isso realmente aconteceu, que ele é o autor desse fato, senhoras, por gentileza, votem que sim. Convencidas disso, prosseguimos para outras teses. Uma das perguntas muito importantes é: ele só não tirou a vida dela porque a polícia chegou? E nesse momento nós temos que salientar: sim, se a polícia não tivesse chegado lá, se a polícia não estivesse presente naquele momento, ela já havia levado um golpe. Qual era a possibilidade, lógico, assim, de ela conseguir se desvencilhar de um homem que a enforcava, atentava contra ela com uma faca, e ela já estava ferida? Ela não ia conseguir sair dali. Ela não estaria viva hoje. Não estaria. Porque esse era o ânimo dele, de ceifar a vida dela. Um pouco depois, vem uma pergunta um pouco mais incisiva, que é: o jurado condena? Nesse momento vocês precisam pensar: se de fato ele fez tudo isso, ele merece pagar por isso? Ele merece ter uma consequência por isso? Se as senhoras acreditam que sim, por gentileza também, coloquem que sim. Ainda depois, teremos uma pergunta: ele somente fez isso por violenta emoção, porque recebeu a notícia da traição? E aí a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Qual foi a cronologia? Ele acordou, enfim, não sei de onde ele veio, mas ele saiu de casa e foi encontrar a Beatriz numa esquina escura para conversar. A questão é: nesta conversa, que foi não muito amistosa, quando a discussão se formou e ele recebeu a notícia da traição, ele não buscou um punhal na rua, no chão. Não, ele já estava armado com um punhal. Ou seja, ele já saiu de casa com essa intenção. Se violenta emoção houvesse, ele não estaria armado. Ele talvez não tivesse ido antes do trabalho, talvez ele tivesse mandado uma mensagem, ligado, ou se realmente a intenção dele fosse puramente reconciliação, tivesse levado uma flor, uma carta, alguma coisa, né? Para tentar trazer sentimento bom, e não um punhal. Punhal não traz sentimento bom para ninguém, não é um objeto de amor, é um objeto de violência. E ainda que fosse, que ele não tivesse saído armado de casa, vamos pensar assim: se tivesse agido sob violenta emoção, eu saliento para as senhoras: casos de violenta emoção são aqueles que descobri uma traição, vamos dizer que tenha sido suficiente para isso, mas eu não vou matar com uma facada e quando a polícia chegar eu vejo, ainda corro, estou calmo na delegacia. Não, eu estou completamente fora de mim. Eu vou matar com um soco, eu vou pegar uma cadeira e vou tacar em cima da pessoa, eu vou colocar